E daí vamos orar? Chega para frente para nós orar aqui. Chega para cá daí primeiro. Pai do Senhor, meus irmãos da rede social, em nome de Jesus. Grandioso, maravilhoso e eterno Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, em tua santa e maravilhosa vontade, estamos agradecidos ao Senhor pelo dia que passamos, dia de graça, um dia de glória, um dia de livramento, aonde, meu Pai, até aqui, o Senhor tem nos ajudado, nos guardado e nos livrado de todo o mal. Meu Deus, venha nesta noite nos dar um culto cheio da unção, cheio da graça, cheio da glória do Senhor Deus. Que a presença do Todo-Poderoso venha, Deus, se manifestar no nosso meio de forma grandiosa, de forma maravilhosa, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Esteja nesta noite operando os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas, no nome do Senhor Jesus. Toma, meu Deus, o primeiro lugar. Toma, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar conosco. Não permita, meu Pai, que ninguém venha atrapalhar a tua palavra nesta noite, porque, meu Deus, operando o Senhor, ninguém impede o operar do Senhor. Meu Deus, aqueles que estão em casa ouvindo pela rede social, aqueles que estão a caminho desta casa, traz debaixo das tuas santas, poderosas mãos, porque a tua palavra nos ensina que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós entendemos que nós estamos guardados debaixo das tuas potentes mãos. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda e nos livra de todo mal. Fala conosco através desse estudo maravilhoso e abençoado, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Pai Santo querido, ainda em tua presença, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por esta oportunidade de estar na tua casa, para, Senhor Jesus Cristo, aprender um pouco mais da tua palavra. Venha nos iluminar, venha, Senhor Jesus Cristo, com o teu Santo Espírito, Senhor Jesus Cristo, abrir o nosso coração, para que entendamos as tuas palavras e saiamos daqui, Senhor Jesus Cristo, cobertos, Senhor Jesus Cristo, por tua graça. Pai amado, eu te agradeço pelas pessoas que já estão aqui, pelas pessoas que estão se dirigindo a este local e pelas pessoas que não podem vir, mas vão estar nos acompanhando pelas redes sociais. Pai amado, toma todos em tuas mãos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e amado Pai, eis que eu me ponho na tua presença, Senhor Deus, me rendo a teus pés, em agradecimento, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Toque nossos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos ouvir, entender e discernir a tua palavra. Que o teu alimento, Senhor Deus, venha a ser nos dado através dos lábios, ó Pai, do professor da noite. Querido Espírito Santo, pouse sobre nós. Esta oração que eu te faço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amado Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez, Senhor, o Senhor ter permitido, meu Pai, estarmos aqui, Senhor, para aprender, Senhor, um pouco mais a tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos alimentos, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter permitido, ó Pai, a gente levantar da nossa cama hoje, Jesus. Eu te peço, meu Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento nessa noite, Senhor. Abra, Senhor, a nossa mente, Jesus. Abra, ó Deus, os nossos ouvidos, Senhor. Libera, Senhor, sabedoria, Senhor, e derrama, ó Pai, entendimento, Senhor, para quem for administrar a tua santa palavra, Senhor. As orações que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, é muito bom estar de volta.
É muito bom estar aqui junto com os irmãos para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Costumeiramente, nós temos a tradição, pelo menos eu, de deixar as primeiras partes, os primeiros minutos do culto aberto para que os irmãos possam fazer as vossas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser expor alguma coisa, quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Fique à vontade para perguntar. Mais uma vez, se eu não souber, nós vamos anotar a sua pergunta, nós vamos estudar, vamos levar para casa, vamos anotar direitinho, e aí, de acordo com o que a gente for descobrindo e tentando minimizar as suas dúvidas, a gente também vai tirando as nossas, porque também nós temos dúvidas. As pessoas olham para um pastor ou para um obreiro e dizem: aquele obreiro não tem dúvida nenhuma a respeito da Bíblia. Eu tenho umas dúvidas a respeito da Bíblia, não vai de maneira nenhuma me desviar as dúvidas que eu tenho, porém, muitas delas não são pertinentes para eu dividir com as pessoas. Porque se isso aqui já me causa dúvida, imagine na mente de uma pessoa que está começando o evangelho agora. Então, tem coisas que a gente guarda a dúvida, deixa para perguntar para uma pessoa mais experiente, para uma pessoa mais entendida, porque existem muitos. Tá? Mas se você tiver sua dúvida, essa é a hora. Fala aí, pergunta. Se a gente souber, a gente responde. Se não souber, a gente anota, leva para casa e traz para você depois, tá bom? Os irmãos têm alguma coisa para falar? O presbítero Dai, quer expor alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Então, tudo bem. Então, vamos começar o nosso estudo. Mas antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de trazer uma novidade que, graças a Deus, eu estive trabalhando nisso há um tempo. Mas de uma hora para outra Deus abriu a porta e eu consegui colocar algumas ideias, não no papel, porque antigamente a gente escrevia muito à mão, né? E aí a gente fazia um manuscrito e depois esse manuscrito era datilografado ou era colocado no computador e alguém fazia a redação para a gente e imprimia. Hoje é uma bênção, porque a gente não precisa mais de tanto papel. Mas eu estava conversando com o presbítero Dai, que é muito difícil, que tem gente também que gosta do papel. Eu amo livro de papel. Mas, infelizmente, as coisas estão mudando e não tem como a gente voltar atrás nisso. Irmãos, essa semana eu lancei, pela graça de Deus, o meu primeiro livro. Alguns irmãos aqui já adquiriram. E alguns irmãos vão, e eu já fiquei de saber de alguns irmãos como é que foi a experiência que ele teve com o livro. Porque eu preciso saber também, porque uma coisa sou eu escrevendo e eu lendo aquilo que eu escrevi. E outra coisa é eu saber de você que comprou o livro, que adquiriu o livro, o que você achou, se você entendeu, se ficou bem clara a mensagem. Então eu espero que aqueles que adquiriram o livro leiam, tá? E me digam o que achou. Eu vou mostrar para os irmãos a capa. É esta daqui, tá? O livro se chama Jornada da Fé. Eu abordo alguns temas neste livro sobre o que é fé, como fazer a fé crescer, em quem nós temos que ter fé, e trago isso baseado em alguns versículos da Bíblia, que foram escolhidos para que os irmãos venham ter um entendimento daquilo que é a nossa fé como cristão, certo? Eu tentei
com uma gráfica a impressão do livro e a encadernação do livro. Só que ficou um preço muito puxado por cada unidade. E eu achei que não ia ficar viável. Eu estava conversando com a irmã Fabiana hoje de manhã, nós nos encontramos na rua de casa, eu estava conversando com ela e dizendo para ela que quando você imprime algo, é bom, mas custa muito caro, porque aquilo é físico. E me cobraram R$17,50 por cada unidade. E eu não quero fazer esse livro, ou não fiz esse livro, para que onerasse os irmãos. Eu também levei em consideração que a maioria de nós, e eu estou falando de brasileiros, não tem o costume de sentar para ler um livro muito grande. Eu, por exemplo, gosto de ler livro de 100, 200 páginas. Acabei recentemente de ler um livro de 400 páginas. Mas assim, a maioria de nós não tem esse costume. Então, quando eu redigi o livro, eu fui vendo se as páginas, a quantidade de páginas, não ficaria muito excessiva. E esse livro ficou com 33 páginas para você ler. E fazendo uma leitura cronometrada, eu levei 25 a 26 minutos para ler esse livro. Então é um livro que é pequeno, cheio de versículo bíblico. Você não vai precisar abrir a Bíblia para poder conferir o versículo, porque ele já vai estar lá. Com tópicos abordando cada assunto de maneira clara, para que você entenda. Hoje nós vamos debater alguns tópicos desse livro, tá? No nosso estudo, mas é um livro que vai ajudar você a aumentar a sua fé, tá bom? Como você pode adquirir esse livro? Bom, você pode me chamar no WhatsApp, e aí você vai fazer um Pix de R$10. Na verdade, o Pix é de R$ 9,99. Mas se quiser dar R$10, tá ótimo. Você vai fazer... Hã? Não vai ter como dar outra coisa. Mas o 9,99 vem 9,99 só. Então você vai fazer um Pix de R$10, vai me mandar o comprovante e eu vou te mandar o arquivo. E você vai abrir o arquivo em PDF. Irmãos, o livro dá para você ler no celular, no tablet e no computador. A irmã Fabiana teve uma ideia, e aí você pode fazer também. Ela teve a ideia de comprar o meu livro e vai mandar imprimir já. Depois nós vamos tirar uma foto que eu vou botar no Instagram, tá? Se não quiser tirar foto hoje, todas as pessoas que comprarem comigo, eu vou botar sua foto no Instagram. Não, então você vai fazer o seguinte: sexta-feira você vem preparado, que a gente vai tirar uma foto para a gente botar no Instagram. Todos que comprarem, nós vamos tirar uma foto. Fala, meu pastor. Em folha fica muito mais caro. Se a pessoa quiser imprimir, ela vai comprar o arquivo, vai chegar lá na gráfica ou numa loja que imprima e vai pedir para imprimir. Só que aí ela vai ficar com dois custos, entendeu? Porque o livro dá para ler no celular. Porque a gente fica, a maioria... Quem tem celular e levanta a mão? Irmão, você lê um monte de coisa do Facebook no celular. O livro dá para ler no celular. Eu entendo, irmão, tem gente que gosta do papel. Eu amo o papel. Celular, tablet, entendeu? Então assim, eu vou tentar encontrar uma gráfica, e aí você, irmão, que é dono de gráfica, se quiser imprimir o meu livro, tá? Há um preço muito bom para que a gente possa abençoar a vida das pessoas. E aí você pode também colocar o seu anúncio no meu livro. Eu não vou esquentar a cabeça, mas é só para a gente abençoar as pessoas, tá? Quem quiser, for dono de uma gráfica, aí me chama, a gente conversa e eu te dou os direitos para você imprimir o meu livro, para a gente poder divulgar a palavra de Deus. Você entendeu?
a pessoa vai ficar com dois custos. A irmã tem alguém, uma pessoa, que vai imprimir para ela. E aí eu falei para ela imprime, traz aqui, eu vou assinar, vou tirar uma foto com ela, entendeu? Vou botar no Instagram, entendeu? Se você quiser, pode fazer isso, tranquilo. Eu também, eu prefiro papel, mas você pode não acreditar, aqui dentro, eu tenho 3.000 livros, aqui dentro. Então, quando um celular, um tablet, ele veio para descomplicar a vida da gente. Você anda com um monte de estudo aqui dentro, você anda com um monte de livro aqui dentro. Então, você traz vídeos, você traz muitos arquivos aqui dentro. Então, para os irmãos aí do Facebook que quiserem adquirir, a minha esposa infelizmente não está aqui, mas depois eu vou colocar o meu WhatsApp, se as pessoas quiserem adquirir pelo WhatsApp, é só me chamar, a gente conversa. Também tem uma plataforma que a irmã comprou pela plataforma, né? Que se chama Hotmart, hotmart.com. Você vai procurar lá, Jornada da Fé, no hotmart.com, você vai achar meu livro lá, e aí você vai pagar no cartão, se quiser. Pastor, não tem dinheiro agora, não tem como te fazer um Pix, eu tenho cartão de crédito. Entra lá na hotmart.com. A irmã Fabiana já me ajudou aqui, tá vendo? Você vai lá, R$10 no cartão de crédito, você vai pagar depois e vai ficar tudo certo em nome de Jesus, amém? Mais dúvidas, mais questões a respeito do livro, a gente vai esclarecendo aos poucos. E quando terminar o culto, o irmão quiser me procurar, para a gente conversar, para a gente bater um papo a respeito disso, nós conversamos. Meus irmãos, eu cheguei à conclusão de lançar o livro. Eu estava orando por isso, quem me conhece sabe que eu estou sempre anotando alguma coisa, vocês já repararam? Eu estou sempre anotando alguma coisa. E nessas anotações, no compilado dessas anotações, Deus trouxe a mim a ideia deste livro. E eu já tinha muita coisa anotada, eu fui pesquisando, colocando em ordem, colocando os versículos, consegui fazer por um programa a capa e coloquei na internet, no Facebook. E algumas pessoas começaram a perguntar, o que é isso? E eu estava terminando a ideia, quando eu terminei a ideia, eu coloquei numa plataforma virtual de venda de livros, comecei a divulgar para algumas pessoas, e a ideia tomou corpo, algumas pessoas já compraram, já leram, e eu enviei para o pastor deve ter lido com 10 minutos. O assunto é muito agradável para o cristão, é de edificação para os cristãos. Hã? Não, aquilo é presente, não posso. Vou fazer uma indiscrição. A sua esposa já me comprou um. Já está. Quem comprar o livro vai ver, eu faço um agradecimento muito, muito, muito caloroso ao pastor, porque numa sexta-feira ele disse para mim aqui em cima do púlpito, Deus está abrindo uma porta para você. E eu estou orando por essa porta aberta já há um tempo, porque eu sinto que não é que eu devo à igreja, eu sinto que eu estou, a palavra é essa, eu sinto que eu estou em débito com a igreja, no que diz respeito a estar junto com os irmãos. E esses dias eu fiquei 2 dias a mais lá, e pensa, irmão, quando eu fico assistindo a live da igreja, dos cultos lá, que eu não estou, e que era o culto que eu devia estar, no culto de domingo que passou, eu fiquei, Jesus, já era para estar lá. E aí eu sinto eu sinto falta de estar com os irmãos, eu sinto falta do trabalho, e eu sinto também que eu poderia e deveria, não deveria, mas poderia ajudar mais, mas infelizmente pelo meu trabalho é um pouco complicado. E eu estou pedindo a Deus que abra uma porta.
E nesse momento ele abriu uma frestrazinha, que é a publicação desse livro. Então, se em nome de Jesus isso funcionar, isso der certo, a gente conseguir avançar, quem sabe não é a porta que Deus está abrindo para mim e já começou a abrir. E aí eu conto com a cooperação dos irmãos. Se tudo der certo, nós vamos começar a cooperar muito mais com a igreja. E por outro lado, eu sinto a necessidade de que a nossa igreja, e aí eu estou falando de nós precisamos ter mais contato com a palavra de Deus. E nessas horas que passamos aqui, muitas vezes o contato é muito rápido. Nós temos que fazer muita coisa durante o culto. Nós temos que falar da palavra, nós temos que louvar a Deus, nós temos que tirar ofertas, nós temos que orar por pessoas, nós temos que expulsar demônios, nós temos que orar para que o Senhor cure, e o culto é muito rápido. Eu tenho certeza que muitas vezes, muitos de nós ficamos perdidos, nós não damos a devida importância para a palavra. Porque algo tira a atenção da igreja durante a palavra. E pensando nisso, eu coloquei algumas coisas separadas nesse livro para que você, quando chegar em casa, possa fazer isso com calma. Você possa analisar com calma, ler com calma. São 7 capítulos. Você pode fazer uma campanha de leitura, um capítulo por dia. E no final da semana, você lê a conclusão e você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida, o quanto você vai ser abençoado por esta palavra. E mais, o arquivo, quando você adquirir, ele é seu. Se você quiser passar para alguém, você pode passar. Pastor, vai de graça para outra pessoa. Não tem importância. O que importa são as pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. Vou passar para uma tia, vou passar para um tio, vou passar para alguém que está desviado. Passe. Pastor, mas vai de graça. Deus vai abrir a porta. Deus vai fazer algo. Deus vai contribuir. Deus vai fazer com que algo contribua para que isso cresça. E eu espero que os irmãos me ajudem nessa empreitada, tá bom? Dito isso, sexta-feira eu quero que durante o culto o pastor ore apresentando o livro mais uma vez, não consagrando porque ele já é consagrado, mas ore para que Deus possa abrir mais uma página do meu ministério, para que eu possa estar abençoando os irmãos. E graças a Deus eu já estou trabalhando já em outro projeto para sair mais um livro aí em nome de Jesus. Vai demorar mais um pouquinho, tá? Porque escrever não é tão fácil como a gente pensa, mas vai sair um outro projeto aí em nome de Jesus Cristo. E eu espero que os irmãos me ajudem também nesse próximo projeto que virá em nome de Jesus. Amém? Dito isso, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu não tenho como fugir desse assunto hoje, já que eu estou apresentando algo sobre fé. Nossa irmã Ângela Olegário está assistindo. Aparecida Silva, Adriana Borges, Lucimar, Mauriceia Lima, Josi Alessandra. Por falar em irmã Aparecida Couto fez aniversário esses dias, né? Foi domingo? Isso. Tia Cida, meus parabéns. Que Deus continue abençoando a vida da senhora. Eu falei pelo Facebook, mandei uma mensagem pelo Facebook para a senhora, mas queria lhe abraçar hoje, mas infelizmente não deu. A gente se encontra sexta-feira em nome de Jesus, mas em nome de Jesus, receba mais uma vez as minhas felicitações. Que Deus possa cobrir a senhora de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1.
diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é descrita na Bíblia com certeza como a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. É a confiança em Deus e em suas promessas, mesmo quando não vemos materializadas. A fé é algo que não dá para você quantificar, principalmente quando se trata da fé dos outros. Quando você está falando de fé, você está falando de algo abstrato, você não toca, você não pega, mas ela existe. E ela é um fato na vida do ser humano. E na vida do cristão é algo mais extraordinário ainda, porque o cristão crê em algo que para o mundo é uma loucura. Alguém que estava morto, mas agora está vivo. Alguém que viveu e a sua vida transformou parte da humanidade, mas a sua morte impactou todo o resto. A fé que nós falamos, que nós professamos, é a fé em Jesus Cristo. Algo que para muitas pessoas é tido como loucura. E aqui que está a loucura do Evangelho. Eu vejo pessoas falando e dizendo, quando alguém está pulando na igreja, correndo na igreja, fazendo aviãozinho, as pessoas olhando de lá e dizendo que essas pessoas parecem malucos, e as pessoas dizendo, não, isso aí é a loucura do Evangelho. Não, isso não tem nada a ver com a loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é crer em alguém que morreu e crer que esse alguém que morreu ressuscitou. A loucura do Evangelho é crer em algo que antigamente era vergonha, mas que hoje para eu e você traz paz. A vergonha do Evangelho é aquilo ali, a cruz. É o que a Bíblia nos diz. É o que a Bíblia nos ensina. E aí nós temos que usar esta fé para que coisas extraordinárias aconteçam em nossa vida. Eu fico observando o pastor pregando aqui e ele fica falando assim: você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa. E aí eu vejo dúvida no olhar de algumas pessoas. A dúvida é: como? Porque para nós é fácil, entre aspas, porque nós já temos alguma experiência e sabemos que as coisas acontecem de acordo com o que Deus quer que aconteça. Mas tem pessoas que vêm para a igreja e tem na mentalidade de que não, só eu estar na igreja, isso tem que acontecer. Não é assim. Alguém já viu uma série chamada The Chosen? Tem um rapaz que interpreta Jesus. Na série ele cura pessoas, porque ele está interpretando Jesus. E a minha filha estava me contando que ele, como ator, abraça e conversa com muitas pessoas, e as pessoas vão conversar com ele, e algumas pessoas têm a inocência de crer que aquele rapaz é realmente Jesus. E aproximou-se dele um irmão que estava, os dois irmãos, e um dos irmãos eram cadeirantes. E o sonho de um desses cadeirantes era andar. E se aproximou daquele ator, achando que aquele ator ia curar, porque ele viu na série aquele ator representando Jesus curar alguém. A fé do menino estava na pessoa errada. Ele não soube usar a fé dele. Provavelmente nós nos aproximamos de pessoas achando que essas pessoas é quem vão fazer algo por nós. E aqui que está o segredo da nossa fé.
quando se aproximar, ou quando vier para a igreja, venha acreditando em Jesus Cristo. Venha acreditando que Jesus está aqui, e que é Jesus que pode te curar, que é Jesus que pode fazer algo por você, que é Jesus aquele que pode transformar a tua vida, não um homem. Homens são instrumentos de Jesus para a obra, mas não podem fazer nada sem a presença dele. Como usar sua fé? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem pode ler para mim? Provérbios 3, 5 e 6. Pode ler, participa aí, me ajuda aí. Pastor André. Aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Como você pode usar a sua fé? Confiar em Deus. Guardar muitas vezes aquilo que você sabe. Não confiar naquilo que você é. Esperar que Deus faça aquilo que Ele prometeu fazer na tua vida. Nós temos o ser humano tem uma mania de autossuficiência. Não, eu vou lá e faço porque eu sei fazer, porque eu posso fazer. E eu tenho algumas experiências que parece até brincadeira, e eu digo, quando eu não sei fazer, eu chamo alguém que sabe fazer. Porque quando eu faço alguma coisa que eu não sei, está errado. Se você não sabe fazer, chama um profissional para fazer. Não dá para fazer porque eu não tenho como chamar o profissional. Espera então. Porque se você fizer de qualquer maneira, vai ser errado. Vai sair errado. E você vai gastar mais para recuperar aquilo que você gastou. Como você usar a sua fé? Confiar em Deus. Não ficar segurado naquilo que você sabe. E confiar que Ele vai cumprir as promessas dEle em sua vida. O que é que custa esperar um pouco? Nós temos visto pessoas caírem porque não esperaram o momento de Deus agir na vida deles. Temos visto pessoas dar com a cara na parede porque quiseram fazer coisas fora da vontade de Deus. Usar a sua fé é primordialmente confiar e esperar no Senhor. Não é porque você recebeu algo ou uma profecia da parte de Deus que você tem que sair fazendo as coisas de qualquer maneira. Eu lembro de um rapaz que falaram para ele que Deus tinha um ministério na vida dele. Só que é uma coisa muito, sabe, um ministério. Não falaram o que, não falaram como, não falaram quando, não falaram. Só que Deus tinha um ministério na vida, Deus tinha um chamado na vida desse rapaz. E esse rapaz saiu fazendo tudo o que ele achava que tinha que fazer, porque ele tinha um chamado. Ele quis ser cantor, ele quis ser pregador, ele quis dar testemunho impactante, quis sair dizendo aí para os outros, não, porque eu já fui, porque eu já fui da macumba, e eu era, irmão, ele tocava tambor lá na macumba. E tudo quanto fazia sucesso, ele queria fazer também. Queria fazer música, queria pregar, queria cantar, queria trazer testemunho impactante. No final não fez nada. Porque não soube esperar o momento de Deus agir na vida dele. Quem sabe hoje seria um cantor de sucesso, um pregador de sucesso.
teria um testemunho para contar, mas quis fazer tanta coisa e no final não fez nada. Então, espere no Senhor, confie, através da sua confiança, Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus, amém? O próximo ponto é Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26. Esse aqui é o mais importante. Tiago 2, 14 a 26. Pode ler, pastor. Deus. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, atentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Olha que contraste. Isso que o pastor acabou de ler é interessante. Quem é leitor da Bíblia sabe. Isso aqui era um debate, tá? Isso aqui era um debate ferrenho. Isso aqui era Tiago defendendo o ponto de vista dele da fé contra outros apóstolos que achavam, não, eu tenho fé e a fé me basta. A verdadeira fé faz com que você se mova, faz com que você haja. E aqui Tiago estava dizendo assim, olha, você me vem com a sua fé sem obras, e eu te mostro as obras que eu fiz, a minha fé pelas obras que eu fiz. Quando nós temos fé, a verdadeira fé faz com que você se mova. O que nós vemos na igreja hoje, eu estava comentando com o presbítero Dai hoje, é que pessoas vêm com fé que nós podemos fazer alguma coisa. Não, eu vou lá porque eu tenho muita fé que o pastor vai orar e vai acontecer, mas e você não vai fazer nada. Como é que é? Nem entrar na bacia tu não quer? Irmãos, se você tem fé, a tua fé tem que mover você a fazer alguma coisa. Agora,
não é fazer coisas exageradas também não. Tem gente que diz assim, eu tenho muita fé e vai fazer algo exagerado e acaba que aquilo ali ela está tentando mostrar algo para alguém. Também. Está toda emocionada e quer fazer algo. Eu vou... Então, faz aquilo que Deus colocou no teu coração, que não vai causar a você nenhum constrangimento depois. Porque, irmãos, tem gente que na hora da emoção promete até aquilo que não tem. E aí está errado. Primeiro, porque você está mentindo. Você não tem, como é que você vai fazer? E segundo, que se você fizer, você está desobedecendo, você está desagradando alguém, você está tirando de onde você não tem para colocar. Eu vou dar um exemplo para você. Já ouviu falar de um rapaz chamado Jefté? Não? Vou explicar para você a história dele. Está no livro de Juízes. Ele fez uma promessa a Deus. Se o Senhor for comigo na batalha e eu voltar de lá vencedor, a primeira coisa que sair do portão da cidade eu sacrifico para o Senhor. Ele não imaginava nem 1 milhão de tempos no mundo que quem sairia era a única filha dele. A única moça. Ele não tinha filhos, ele só tinha uma filha. E era a única filha que ia continuar a descendência dele. Aí aqui entra um debate muito sério, que algumas pessoas acham que ele não matou a filha. E outros acham que ele matou a filha. O que ele prometeu foi sacrificar a primeira coisa que saísse do portão das cidades, para vir encontrar. E a filha dele, na alegria de ver o pai voltando, me pega um pandeiro e sai para receber o pai com festa. Quando ela sai, ele lembra da promessa e fala, minha filha, por que esse homem prometeu essas coisas? Ele não poderia ter prometido, vou sacrificar 100 bois? Então tem gente que acha que usar a fé é fazer coisa no emocional. Não é. Usar a fé é obedecer a palavra. Usar a fé é você agir até onde você pode ir. Usar a fé é você contribuir com aquilo que você tem e que Deus colocou no teu coração. Você quer ver uma coisa? Eu estava ouvindo um pastor hoje falar um negócio. Esse pastor Osiel, bem famoso aí. Ele estava falando que pastores começam a dizer assim, não, vamos fazer uma campanha aqui e eu já vi isso, tá? Na internet está cheio e na TV tem um que faz isso chorando. Eu preciso de 100 pessoas com 5.000 reais para me ajudar na obra de Deus. E acha. Cem pessoas com 5.000 reais. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que quem ajuda ele é rico ou é pobre? Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja, você contribui, segundo a Bíblia, com o que Deus colocou no teu coração e segundo as suas posses. Você não vai pegar, pastor, vou pegar um empréstimo para poder fazer uma oferta na igreja. Você não vai fazer isso. Se você não tem, você não oferta. Pastor, a única coisa que eu tenho a ofertar à igreja é tempo. Amém. Vem para cá, limpa o banco, varre a igreja, limpa lá fora. Vai fazer alguma coisa de tempo? Faz isso. Pastor, não tem como contribuir monetariamente. Vem cá e faz alguma coisa para a obra de Deus. Vem limpar alguma coisa. Sempre tem alguma, na igreja sempre tem alguma coisa suja. Pastor, eu não posso estar aí de tempo, mas eu posso contribuir monetariamente. Aí sim. Vê aquilo que você pode contribuir com a igreja. Mas que não vai onerar você.
Você não vai deixar de pagar seu aluguel para dar dinheiro na igreja. Primeiro é seu aluguel. Mas, estou falando primeiro, se você não é dizimista, primeiro você tira o seu dízimo. Agora, eu já ensinei aqui uma vez ser dizimista, para você ser dizimista mesmo no aperto. E outro dia nós vamos conversar sobre isso também. Porque tem pessoas que não são dizimistas porque acham. Vou deixar essa posição. Mas ser dizimista é a coisa mais fácil do mundo. Eu estava conversando com uma irmã, ela estava dizendo assim: pastor, eu não tenho emprego. Eu falei, mas a senhora não ganha nem 10 reais no mês? Ela falou, não, uns bicos, ganhar 10 reais assim, eu tiro. Eu falei assim, então, tira R$1 e dá na igreja e fala para o tesoureiro, é dízimo. Você não está tirando salário, você não tem como dar dízimo de salário. O dízimo é 10% de qualquer coisa que vem à tua mão. Pastor, esse mês só veio R$100, R$10. Pastor, esse mês caiu um salário. Você tira o dízimo do salário. Pastor, esse mês não caiu nada. Você ainda pode ser dizimista. Você chega para o pastor e fala assim: pastor, eu preciso que o senhor me empreste R$1. O pastor vai te dar R$1. Você vai pegar 10 centavos e vai colocar de dízimo. Foi o que veio à sua mão, irmão. Aprenda a ser inteligente. Você dizimou com R$1. O que é isso, pastor? É dízimo. Você foi fiel no dízimo. Foi, ué. O dízimo é 10%. O dízimo não é R$1 milhão. O dízimo não é R$100. Tem gente que acha que o dízimo é quantidade. Não, a dízima é 10%. Pastor, só consegui esse mês, só consegui R$1. Quanto é que você tem que dizimar? 10 centavos. Acabou, irmão. É isso aqui o dízimo. Não. Se você chegou com moedinha de 10 centavos, falou para o Joe, coloca no meu cartãozinho de membro, de dízimo, 10 centavos, é dízimo. Acabou, o Joe não vai te questionar, o pastor não vai te questionar, ninguém vai te questionar não, você dizimou na casa de Deus. Agora, tem gente que é enrolado mesmo, né? Aí já não posso. Como é que você coloca sua fé em ação? Como é que você usa a sua fé? Usa a sua fé em obediência. O que Tiago está tentando dizer é: não tem como você me dizer que tem fé e ao mesmo tempo ficar parado sem fazer nada. Não tem como você dizer assim: eu sou uma pessoa cheia de fé e a igreja precisando da tua ajuda e você parado. Todos aqueles que estão cheios de fé, movidos de fé, vão fazer algo de extraordinário, vão fazer algo importante na igreja. E o que é importante na igreja? Irmão, tudo que você fizer na obra de Deus é importante. Tudo que você fizer na obra de Deus é importante. E aí ele cita Abraão. E diz: Abraão foi justificado pela obediência. O senhor que pregou sobre Abraão esses dias? Foi. O senhor falou sobre Abraão, sobre levar o filho. O que Deus pediu? O filho. E o que Abraão levou? O filho. E aí eu lembro dessa parte que o senhor falou assim: ele disse para o moço que os dois iam voltar. O rapaz foi com ele e ele sabia que teria que entregar para Deus. Mas Abraão já deixou uma palavra de fé no pé do monte: nós vamos voltar. Então é isso que eu quero que você entenda. Se você tem fé, a sua fé tem que ser demonstrada nas ações que você tem, não em palavras, não em choro, não em levantar de mãos. Isso aí você usa para adorar. Agora, para mostrar que tem fé, tem que ter ação, tem que ter um chamado para ação. Ele cita depois uma prostituta. Quantos cultos você acha que aquela prostituta foi? E ela entrar na galeria da fé, e você que está aqui há 10 anos, faltar com a sua fé,
A prostituta foi justificada pela fé. Mas a fé dela foi em manter aquilo que os homens combinaram com ela. Bota o fiozinho de escarlate na janela. E não sai ninguém de casa. Ela pegou a família dela, botou a corda vermelha, trancou todo mundo e falou assim: daqui ninguém sai. Aqui é a nossa salvação. Justificada pela fé. E pela obediência. E pela ação que ela teve. Então, quem tem fé tem que usar com obediência, tem que usar com sabedoria e tem que fazer algo na casa do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui chegamos a um ponto que é crucial na vida do cristão. Eu quero que você abra a Bíblia em Marcos capítulo 11, 24. Meu pastor, se o senhor quiser ler, o senhor pode ficar à vontade. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o receberei e tê-lo-eis. Sua fé é para você usar ela orando. Eu já falei aqui algumas vezes e vou falar de novo. Existem momentos em que você está sozinho e você vai tirar um tempo para poder se relacionar com Deus. É o que eles chamam de devocional, onde você vai ler a Bíblia, onde você vai, às vezes, entoar um louvor. Eu gosto de fazer isso. Quando eu estou fazendo um devocional, eu, às vezes, pego um violão, vou cantar um hino, vou ler a Bíblia, vou orar. Mas a pessoa tem que entender que você ora todo momento que você está ativo. A oração é aquela conversa do WhatsApp com teu amigo. Tem gente que começa a conversar no WhatsApp e não para mais. Já reparou? Tem gente que você manda uma mensagem para ele: oi, como é que tá? Tudo bem? Oi, bom dia. Pronto, acabou. Ele vai conversar com você o dia inteiro. E às vezes você fica querendo sair, entendeu? E aí fica, aí o que é que eu faço? Eu paro de responder. Paro de responder. Respondo no outro dia. Essa é o nível de interação que Deus quer com você. É um nível onde você conversa com Deus a todo tempo que você tem a oportunidade. A todo tempo que você parou um pouquinho, pronto, manda uma mensagem para Deus. Vai fazer agora. Eu fico imaginando o seguinte: as mulheres conversando entre si vão fazer algo, elas pedem conselho uma das outras, né? Geralmente é assim: e aí, eu vou cortar o cabelo, o que você acha? Eu vou fazer isso, o que você acha? Aí as amigas ficam dando um conselho uma para outra, daqui a pouco a outra está sabendo também e manda conselho para outra. Por que não é assim com Jesus? Jesus, o que eu faço aqui? Jesus, o que eu posso fazer? Jesus, me dá uma ideia aqui. Jesus, é essa oração. O que o pastor acabou de ler? Tudo que pedires, tudo que pedires. Esse tudo engloba a tua vida também, irmão. Eu quero comprar um carro. Vou pedir autorização a Jesus, vou pedir um conselho a Ele. Jesus, você acha que está bom? Jesus, você acha que eu devo? Jesus, está dando certo aqui? Jesus, você pode falar comigo? Eu estou pedindo uma porta aberta para Jesus. E esses dias, do nada, o pastor não costuma fazer isso para mim. É raro fazer. Ele já fez muitas vezes, mas não faz tudo. Ele virou para mim e: ó, Deus está abrindo a porta para você.
E por que isso me enche de alegria? Porque eu não falei para ninguém. Uma outra coisa que eu quero que você entenda. Irmão, quando você começa a falar alguma coisa com Deus, fica entre você e Deus, porque na hora que Deus revelar para o pastor, vai ser certo para você. Porque se você começar a falar muita coisa aí, Deus não vai falar nada com ninguém não, tu está falando com todo mundo. O cara não sabe manter um segredo nem entre ele e Deus. E eu estou orando para Deus, Deus, dá uma porta, Deus me dá uma ideia, o que eu posso fazer? Deus, me dá uma direção aqui. Eu estou orando por isso, o pastor subiu aqui do nada e falou comigo, olha, Deus está abrindo uma porta para você. Falei, recebo em nome de Jesus. É isso aqui em nome de Jesus. Então, ore, irmão, converse com Ele. Agora, você tem que entender que uma coisa é você orar solenemente. O que é orar solenemente? É você fazer aquela poesia. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui em Tua presença, a Tua glória magnífica está nesse lugar. Entra, Senhor Jesus Cristo, aqui nesta igreja. Aí tem, os caras já falam, né? Entra na nave dessa igreja. É só falar assim, é só entrar na igreja, Jesus. E faz aquele negócio, Senhor, grandioso, altíssimo. É bonita uma oração como essa. É linda, eu acho lindo quando as pessoas oram dessa forma. Mas você sabe qual a oração que mais toca o coração de Deus? Quando você fala ao Pai. Quem é pai aqui sabe quando a gente ouve um pai, sabe, dos nossos filhos. Ele não vai chegar para você assim, meu digníssimo Pai, meu amado Pai do coração, aquele que me deu a vida, aquele que é casado com a minha mãe. Não, ele vai dizer assim, Pai. E é isso que muitas vezes a pessoa não consegue entender. Entenda, o grau de intimidade que você tem, que você pode ter com ele, é de pai para filho. Pai, me ajuda aqui. Pai, me estende as mãos. Pai, me ajuda a caminhar. Pai, me dá uma ideia aqui. Pai, fala comigo. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia diz. Vê Jesus falando com Deus. Vê Jesus falando com Deus, como é que ele fala? Tem hora que, quando Jesus vai orar solenemente, ele vai orar no túmulo de Lázaro. Ele diz, Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque tu preparaste esse momento para que teu nome fosse glorificado. Olha o jeito que Jesus está orando. Solenemente, fazendo aquela oração bonita. Quando Jesus está no jardim do Éden, como é que é? No jardim do Éden. Quando Jesus está no Getsemane, como é que é? Pai, passa de mim esse cálice. Pai, mas se não tem jeito, a oração é diferente. Então, não é? 17 segundos, fogo do céu. É? E aí Deus atendeu com fogo. A outra oração ele fez o quê? Me mata, Senhor, reclamando, né? Aí tem que ter discernimento, né? Me mata porque eu não sou melhor que meus pais. Já mataram todo mundo mesmo. Como é que pode, né? O cara orar tão bonito, Deus manda do fogo do céu, fogo do céu. Depois, 3, 4 dias depois, está chorando. Então, há momentos que você está nessa situação, mas quando você for conversar com Deus, entenda, você está conversando com um pai. Então fala com ele como você falava com o seu pai. Se coloque na posição de filho. E aí a Bíblia diz, o pastor André leu, tudo que pedires, tudo que pedires. Irmão, Deus está interessado em todos os aspectos da sua vida. Tenha certeza disso.
Tenha certeza disso. Ele não está preocupado com a sua sanidade mental, ele está preocupado com a sua vida amorosa, ele está preocupado com o seu trabalho, ele está preocupado com a sua vida na escola, ele está preocupado com os seus filhos, ele está preocupado com o seu esposo, com a sua esposa, ele está preocupado com tudo. Então, quando você for falar com ele, irmão, seja objetivo. Vai lá e fala para Deus: Deus, eu estou precisando disso. Ninguém sabe melhor a sua dor do que você. Eu fui no dentista uma vez, não vou falar o nome dele não, mas ele é gente boa demais, um dos melhores, se não o melhor dentista da cidade. Um dos melhores, se não o melhor dentista da cidade. Eu cheguei nele para ele e falei assim: estou com esse dente doendo. Ele falou assim: não é esse dente, é o outro. Eu falei: não tem condição. Ele falou assim: é esse. Eu falei: não, não é, é esse outro aqui. Ele: é esse. Nós ficamos uma meia hora decidindo qual dente que estava doendo. Eu sentindo o dente doendo e ele dizendo que eu era o outro dente doendo. Eu falei: não tem condições, amiga, é esse aqui. Ele falou: rapaz, mas eu acho que é esse. O que é que eu faço? Eu falei assim: vai no dente que eu estou sentindo, é esse aqui. E ele falou assim: mas eu ainda acho que é o outro. Eu falei: mas eu estou sentindo esse. Vou abrir porque você está mandando. Hein? Falei: abre, pelo amor de Deus. Ele me abre o dente alivia na hora. Aí quando ele abre o dente, ele falou assim: ih, rapaz, não é que tem uma carizinha aqui mesmo? Eu tô falando de fora. Eu estou sentindo esse dente aqui, rapaz. Ele limpou o dente, deixou tudo bonitinho, tapou e falou assim: volta amanhã que a gente termina o serviço. Eu falei: beleza, fui para casa. Meia hora depois eu estou lá no consultório dele de novo. André, tá doendo, irmão? Ele: tá doendo o quê? O dente. Ele falou assim: mas eu não falei para você que era o outro. Eu falei: cara, tá doendo o mesmo dente. Vamos abrir, vamos fazer canal. Fez canal. Nas 3 raízes. Voltei para casa. 1 hora depois eu estava no consultório dele de novo. Ainda está doendo. Ele falou: não tem condições porque eu matei as raízes. Eu falei: mas está doendo. Vou abrir de novo. Eu falei: abra, faça o que quiser, arranque o dente, mas está doendo. Passou com um especialista de canal. O rapaz limpou, fez tudo direitinho, colocou tudo de volta. Eu voltei para casa. No outro dia, o dente estava doendo. Ele falou assim: só tem uma explicação, vou te passar para um outro especialista. A menina achou mais uma raiz no meu dente. Ele falou assim: a sua é uma em 1 milhão de pessoas que tem 4 raízes no dente. Eu falei assim: tinha que ser uma raiz que doer. Não podia ser um dinheiro, não podia ser nada, mas raiz para doer tem que ter, né? E aí ele falou assim: no final das contas, qual dente estava doendo? O que eu estava sentindo doer. Então ninguém sabe, meu irmão, melhor a dor que você está tendo, o que você está passando, a situação que você está passando, do que você mesmo. Então, se você sabe o que você está passando, por que você pede para eu orar? Eu posso te ajudar em oração, mas eu não vou ter a dimensão da dor que você está sentindo. Então eu vou orar: Senhor, é teu servo, expulsa, cura ele, cura ela. Mas você sabe a dor que você está sentindo. Então você tem todo o direito. E nós cansamos de dizer: você tem o véu aberto, você pode chegar até Deus e você pode orar. Mas sexta-feira eu vou na igreja, aí a gente ora junto com você. Mas eu quero orar com você e por você. Primeiro eu quero orar por você e depois eu quero orar com você, para que você exercite a sua fé também. Então tudo que você estiver pedindo, irmão, ore, fale com Deus. Pastor, não tenho tempo, na minha vida é corrida, não tenho tempo de ajoelhar. E quem falou para você que você tem que orar ajoelhado? Você pode orar em pé. A gente não ora na igreja aqui em pé? Isso. De que jeito? Do jeito que você tiver, irmão. Vai, né? Eu tenho umas coisas. Tem umas coisas que beiram a irracionalidade, que a Bíblia não fala, e mesmo assim tem gente que faz achando que está fazendo certo.
e quer empurrar a goela abaixo. Quem disse a você que você tem que orar primordialmente de madrugada? Onde está na Bíblia que diz que você tem que só orar pela madrugada? Mesma hora de madrugada, durante 14 dias. Sabe por quê? Porque durante 14 dias eu estou embarcado e trabalho só à noite. Adivinha que hora que eu vou orar? Quando eu estou acordado. Agora, de dia eu posso orar? Não. Em casa eu inverto. Eu posso orar de madrugada? Posso, mas eu não acordo. Agora, você acordou de madrugada? O Senhor Jesus Cristo me acordou de madrugada. Então vai orar. Não enche a paciência dos outros. A pessoa, porque eu vi aqui esses dias aqui um anjo que acorda a gente às 3 horas da manhã. Eu falei, esse anjo que passa em casa eu nem vejo. Vejo não, 3 horas da manhã não vejo não. Agora, eu já acordei para orar de madrugada? Já. Acontece sempre? Não. Sinto falta disso? Não, que eu posso orar de dia. Eu posso orar quando eu vou dormir. Eu posso orar enquanto eu estou estudando. Por que as pessoas têm que colocar regra nas coisas dos outros? Que regra é essa? Não, que tem que buscar a Deus pelas madrugadas, porque na madrugada Paulo e Silas... Tu tomou o que Paulo e Silas tomou? Uma coça. Porque se tomar uma coça e ficar do jeito que está, vai ficar difícil dormir. Então o que você tem que fazer que você está acordado? Você está acordado na mesma hora. Esse povo tem a mania de querer colocar a regra para tudo. Não, é batizar com o Espírito Santo, tem que ser desse jeito. Para orar tem que ser... Não, irmão, ora naquilo que você está, na situação que você esteja. Irmão, você não pode ajoelhar, ora sentado. Você acha que eu vou me ajoelhar quando eu entro dentro do ônibus? Cara, é meio esquisito. E olha que você tem que orar para entrar dentro do ônibus. Olha o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O senhor sabe? O cara entrou e meteu bala nos outros. É ali onde a gente embarca para vir embora para casa, irmão. Tu entra num ônibus, tu vai fazer o quê? Orar. Você precisa ajoelhar para orar? Você precisa ajoelhar para... Não, tem a oportunidade de ajoelhar? Então ajoelhe. Agora, o outro quer ajoelhar? Não. Então deixa o outro sentado, deixa ser chato. Você pega a Bíblia, vai olhar, tem gente que orou sentado, tem gente que orou deitado, tem gente que orou em pé. De cócoras. É? Eu quero ver se daqui a uns dias você vai estar orando com vestido com roupa de saco. Eu lembro. Eu lembro. Eu tenho uma foto. Eu tenho, em algum lugar eu tenho uma foto disso aí. É. A foto, o pastor entrava na igreja com aquele roupão. Tem hora que você faz algumas coisas, irmão, que às vezes é espontâneo, você fez por fazer, mas virou regra, é obrigação? Não. Eu lembro que uma vez colocar. Vou mexer com alguém. Botaram as irmãs da libertação com as batinas aqui. Esse negócio todo mal costurado. Era rosa. Então. Em qualquer lugar. Eu achei interessante pelo seguinte: as irmãs estavam protegidas, mas que estava feio, estava esquisito. Agora eu pergunto para você: você não pode vir de casa com uma roupinha decente para trabalhar aqui, não? Sabe que chega aqui, irmão, você chegou aqui, o pastor não vai contar conversa, não vai pegar você mesmo. Pega aí, irmã, e se vira.
assim, é muito complicado. Irmão, aí surgiu isso. Eu falei, daqui a pouco elas vão fazer uma mais bonitinha. Depois sumiu. As irmãs sumiram com isso. Então, assim, tem coisas que a pessoa faz na espontaneidade. Que é obrigação? Não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para orar sem cessar. Falou de posição? Falou de hora? Falou de momento? Falou de forma? Não. A Bíblia falou para orar. Então, ore, irmão. O que você não pode deixar de fazer é orar. Pastor, cheguei tão cansado, deitei na cama aqui, estou quase dormindo. Então, antes de dormir, deitado mesmo, ora. Não vai fazer igual aquele rapaz, não. Tinha um rapaz que ele fazia todo dia a mesma oração. O que ele teve a brilhante ideia de fazer? Escreveu a oração dele na parede. Ele chegava, deitava e falava, Deus, ó. E dormia. É dessa história que o pastor Luciano contava. O rapaz escreveu a história dele, a oração dele na parede, chegava, você deitava na cama e falava assim, ô Deus, olha lá. Então, Deus sabe todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele sabe muito mais do que a gente, ou Ele sabe além daquilo que Ele sabe daquilo que a gente vai falar antes que saia da nossa boca. E Ele sabe, e Ele quer fazer muito mais além daquilo que a gente pensa ou espera. Mas por que Deus precisa que a gente fale? É porque um pai gosta de ouvir a voz do filho. Quando o filho está com fome, como é que a mãe fala assim? Ô, neném, está com fome, né? Ela sabe que está chorando de fome, era só pegar e tacar no peito. Por que ela pergunta? A criança pequena fala assim, mãe, ou pai. Às vezes o pai sabe o que você quer, filho. O que você quer? Ele sabe que o filho quer colo, quer carinho, ele sabe, mas ele pergunta, o que você quer, filho? É a mesma coisa com Deus. Deus gosta de ouvir você falar com Ele. E aí por isso que Ele fala assim, fala comigo, ora para mim. Entendeu? É essa, e aí você, confiando que Ele vai te responder, fica tudo mais fácil. E a fé te leva a crer. Putz, eu quero só aprofundar um pouco isso. Quantos já sentiram, quando você foi orar, que tem alguém do seu lado ouvindo tudo aquilo que você fala? Tipo, você está engasgado com choro e você não tem nem mais palavra para falar, você só chora. E parece que tem alguém do seu lado ali. Como é que a gente sente isso? Por que a gente sente isso? É a nossa fé. É a nossa fé. Só tem essa explicação, a nossa fé. E pela nossa fé, Deus se faz presente. Pela nossa fé, Deus se faz presente. Amém? Bom, o próximo ponto para você manter sua fé em ação, para você usar sua fé, é você ter comunhão com as pessoas, comunhão com os irmãos. Tá? Hebreus 10, 25, pastor André, se o senhor puder me ajudar aí. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Você não é obrigado a não ir em outra igreja. Ninguém te condena, ninguém diz para você não ir em outra igreja. Mas quando você tem o costume de ir a outra igreja e largar a sua,
porque tem um pregador lá, porque sempre aparece alguém. Isso faz com que você perca a comunhão que você tem com seus irmãos. E sabe aquele negócio que um dia você vai se afastando, um dia você vai se afastando e um dia você não faz mais falta? É isso que as pessoas não entendem. A partir do momento que eu vou me afastando de você, eu vou me afastando de você, eu vou me afastando de você, um dia você não sente mais minha falta. E é isso que acontece na igreja, e aí a nossa fé enfraquece. Porque por mais que você esteja sendo provado, por mais que você esteja passando momentos difíceis, se você está conosco, um dia a sua hora chega. A comunhão que você tem comigo não pode acabar, irmão. Você não pode ficar se afastando de mim, você não pode ficar se afastando da sua igreja. A sua igreja é o local onde você manifesta a sua fé, através através do compartilhamento dos seus testemunhos com os irmãos. Conheço gente que tem a maior estrada para percorrer no ministério, mas em dados momentos nós não vemos ela aqui. Essa pessoa vai deixar de fazer falta. Por quê? Irmão, na obra de Deus, a obra de Deus é uma coisa muito dinâmica, ela nunca está parada. Não para. Eu fiquei 16 dias fora da igreja pelo motivo de trabalho. Só não teve culto aqui por causa da chuva. Quando eu estou embarcado, deixa de ter culto? Se o pastor faltar, vai deixar de ter culto? Quantas vezes o pastor esteve doente, passou mal e falou assim, não vou. Não parou o trabalho, não teve culto? Não pode. Então entenda, quando eu não venho, Jesus vem. E a obra dele continua. Se eu não pregar, outra pessoa prega. Se você não cantar, outra pessoa canta. E no dia que faltar 2 ou 3, vai vir 2 ou 3 no seu lugar. A dinâmica da igreja, ela é ativa. Então eu tenho que estar presente. Não só para ter oportunidade, mas também para conviver com as pessoas que estão do meu lado. Como é que você pega intimidade com as pessoas? Com convivência. E se você não tem comunhão, irmão? E aí como é que você vai exercitar sua fé se você não convive com um chato igual a mim? Sua fé não aumenta. Então, a nossa fé aumenta com a comunhão. Você aprende a suportar o seu irmão, que é uma das coisas mais importantes. Para encerrar, isso aqui não tem como você ter uma fé grande, não tem como você aumentar a sua fé sem isso aqui. Nós estamos encerrando agora e essa é a coisa mais importante para você aumentar a sua fé. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Pastor André. 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não tem como você aumentar sua fé sem o estudo da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu ouço muito a oração. Ah, pastor, mas eu vou muito no culto de libertação. Ok,
está tudo certinho. Quantas vezes você pega na Bíblia? Sem o estudo da palavra, não vai haver aumento da fé. Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e aí não quero acrescentar mais pelo ler, mas quero acrescentar outra palavrinha que pode ser assim: ter contato. Como é que você tem contato com a palavra de Deus? Primeiro, culto de estudo é primordial. Eu estou vendo um monte de gente aqui, ó. Ore pela minha família, ore pelo meu pai, ore pela minha situação financeira, ore. Tudo isso aqui nós vamos orar. Mas sem a palavra para você ajustar a tua vida, você não tem vitória. Não tem vitória, não tem vitória. Você pode ter alívios. O pastor vai orar por você, você vai ter um alívio, mas quando você chegar em sua casa, você não sabe lidar com o problema. E aonde você aprende a lidar com o problema? Na palavra. Aonde você aprende a lidar com as situações difíceis da sua vida? Na palavra. E onde você tem contato com a palavra? Aqui. O crer vem pelo ou. O que o pastor André está fazendo é lendo o versículo da Bíblia para você. Nós estamos falando de quê? Dos versículos da Bíblia. Quando você adquirir o meu livro, e eu creio que você vai adquirir em breve, você vai ver que todas as páginas, todos os tópicos, você não vai precisar nem abrir a Bíblia. Os versículos da Bíblia estão lá para você ter contato com a Bíblia. Você nem abriu a Bíblia. Obrigado. Você nem abriu a Bíblia, mas abriu o meu livro, você teve contato com a Bíblia. Porque os versículos estão lá. Então, irmão, não tem a menor condição da sua fé ser aumentada sem você ter contato com a Bíblia. Ok? Encerrando aqui, testemunho. Compartilhe seu testemunho. Mas tome cuidado com o que você vai compartilhar, tá? Tem muitas pessoas que vão compartilhar o testemunho, e eu lembro de uma pessoa que ela ia compartilhar o testemunho e ela relembrava tudo aquilo que ela tinha feito lá no mundo. Porque lá no mundo eu era disso, eu fazia aquilo outro, eu era da pá virada, eu aprontava mesmo. Você não precisa falar nada disso. Você não precisa dar detalhe da sua vida do que você fazia lá fora. Porque nós sabemos o que a gente fazia lá fora. Então, para que eu vou relembrar isso? Em alguma situação específica, você pode dar um exemplo. Oh, irmão, já passei por aí, eu sei como é que é isso. Mas quando você for compartilhar, você vai dizer assim: eu era um perdido, eu estava num charco de lodo, mas entra na mensagem principal. Jesus me libertou. Jesus mudou a minha vida. O foco principal do seu testemunho não tem que ser aquilo que você era de ruim lá fora. Por quê? Porque todo mundo já foi assim. O foco do seu testemunho tem que ser como Jesus, através da tua fé, transformou a tua vida no que você é hoje. Tá certo? Encerrando aqui, desenvolver a fé requer prática. E como é que você ganha massa muscular? Ou transforma a sua massa muscular em músculos? Exercício. Como é que você fortalece seus músculos? Melhor dizendo, exercício. Como é que você perde aquelas gordurinhas? Exercício. Como é que você... É difícil para nós, né? Como é que você melhora a sua saúde? Exercício. E o que você tem que fazer para a sua fé crescer? Exercitar a sua fé. E como é que você exercita? Através da palavra, através da oração. E pelo amor de Deus, vem para o culto, para cultuar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Meus irmãos, mais detalhes sobre o livro eu falo após o encerramento do culto. E pastor? Estamos encerrando agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Fique à vontade.
Pastor André? Ai, ai, ai. Eu achei, achei um dinheiro uma vez no paletó. Eu tinha mania de comprar as coisas e colocava no paletó, aí chegava em casa, tirava o paletó e deixava lá. Aí, uma vez fui mexer no paletó, coloquei a mão no paletó, tinha um dinheiro no paletó. Fique de pé, pegue a sua oferta. A cara da... Seu Jesus. Foi ele que falou, não foi eu não. Pegou a sua oferta, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelos ofertantes dizimistas, Senhor Jesus Cristo, que ajudam, Senhor, a manter esta obra. Pai amado, aqueles que não têm, mas desejam contribuir, que o Senhor possa abrir as portas para em breve estar conosco, adorando o teu nome através das ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar para encerrar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações durante a noite e que o Senhor nos dê uma noite abençoada, descanso e um dia produtivo amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor André. Aqui mesmo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam